Fatorial de um número natural. O que isso aqui vai nos facilitar para o cálculo? Digamos assim, que uma pessoa, né, trabalha lá numa empresa 3 dias da semana, lá, certo? E ele tem 3 trocas de roupas diferentes, né? Então, ele vai trabalhando sempre nessa empresa durante 3 dias, né, na semana. E ele tem 3 trocas de roupas diferentes. E ele tem esses 3 dias para trabalhar. Então ele quer várias maneiras com que as pessoas não percebam que ele só tem essas 3 trocas de roupas. Então, se você pensar bem, no primeiro dia de trabalho dele, ele tem quantas possibilidades de roupa? 3 possibilidades, certo? E no segundo dia? Bom, ele já gastou uma roupa, então eu vou ter 2 possibilidades. E no último dia aqui, uma possibilidade. Só que ele vai trocando essas roupas. Por exemplo, azul, verde. Ele vai ter a roupa azul, verde e amarela. Então o que ele vai fazer? Ah, na primeira semana eu vou usar azul, verde e amarela. Ah, na outra semana eu vou usar amarela, verde e azul. Certo? Ele vai trocando, ela vai permutando essas cores das roupas aqui para não dar a impressão que ele só tem essas roupas, né? É, lógico que um plano não é muito inteligente, mas pode dar uma ideia do que ele está tentando fazer. Aí, para eu representar esse aqui, ó, quantas possibilidades ele tem? 3. Você vai fazer pelo processo princípio fundamental da contagem, certo? Multiplicando, não é? 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Só que pelo fatorial eu posso representar isso aqui de uma maneira mais simples. Esse processo multiplicativo onde você tem onde você vai decaindo, os elementos são distintos, ou seja, eu não posso ficar repetindo os elementos, eu posso representar assim apenas, ó, 3 fatorial. Então, isso aqui, para mim, representa dessa maneira. Por quê? Por que significa essa interrogação? Que eu posso abrir esse número no processo multiplicativo assim, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, dá 6. Entendeu? Para que serve o fatorial? Melhora esse tipo de linguagem matemática. Certo? Por exemplo, se você tivesse 4 trocas de roupas diferentes, seria o quê? 4 fatorial. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 12, 12 vezes 2, 24. Então, 4 fatorial seria 24. Deu para entender esse conceito? Simples, não é? Ele facilita isso aqui do que você foi representando. Imagina se fosse que fosse 20 fatorial. Imagina fazer esse cálculo. Tá vendo a utilidade que ele tem? Então, em vez de fazer 20 vezes 19, vezes 8, vezes 17, fazer depois essa multiplicação, na linguagem, se você escrever 20 fatorial, você já tem a resposta. Deu para entender como é que ele facilita muito o seu cálculo? Né? Bom, ele tem algumas propriedades importantes. Um dos conceitos é o zero fatorial. Tá? O zero fatorial valer 1. Uai, por quê? Simples, ó. O 2 fatorial, ele poderia ser o quê? Ele é o 3 fatorial dividido por 3. Ué, por quê? Abre o 3 fatorial para você ver. 3 vezes 2 vezes 1. Olha lá, corta aqui, ó. Quanto que deu? 2 vezes 1, 2. Não chegou na mesma situação do 2 fatorial? Por exemplo, 1 fatorial. O que seria 1 fatorial? Seria o 2 fatorial dividido por 2, certo? E não vai ficar igual? Vai, não vai? Aqui, ó. 2 vezes 1 sobre 2. Corta, corta. Ó, gente, lembrando que aqui sempre fica 1, tá? 1. No passado, muito aluno confundia isso, achar que não tinha nada. Não, tem 1 ali. É 1 dividido por 1. Então, dá 1. Então, o que seria o zero fatorial? O zero fatorial seria 1 fatorial dividido por 1. Certo? Seguindo esse conceito. Então, 1 dividido por 1 dá 1. Por isso que o zero fatorial é igual a 1. Tá? Por causa desse conceito. Não se esquecer disso, tá? Zero fatorial vale 1. E os outros, assim, né? São mais exemplos, tranquilo. Esse aqui é a definição em si do fatorial. Como é que você faz? Você vai fazendo uma degradação, você vai diminuir de 1 cada um dos elementos. E lembrando que sempre esse n, ele é pertencente aos números naturais. Lembra o que significa esse asterisco? Não tem o zero, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos aqui, ó, que eu vou fazer com vocês. Porque na maioria dos exercícios, às vezes eu não vou ficar abrindo o fatorial toda vez não, tá, pessoal? Tem que já ir tentando guardar os valores de fatoriais, que é importante, principalmente vestibular. Então, o que seria o 6 fatorial? 6 fatorial seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 720. Certo? Tranquilo, né? E o 4 fatorial? A gente já tinha feito anteriormente, a gente já guarda já, ó. Vai ser o quê? 24. 0 fatorial e 1 fatorial. Seria o quê? O que é o 0 fatorial? 1. 1 fatorial, 1. Então, aqui vai dar 2. Certo? Tranquilo, né?